Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo, ou seja, a nossa série de campo magnético produzido por ímãs. Nessa aula a gente vai ver a possibilidade do campo magnético ser produzido por uma outra fonte. Essa lenda que o professor de física dinamarquês chamado de Hans Oster estava em seu laboratório como uma espécie de um circuito elétrico. Ao induzir uma corrente elétrica, ele percebeu que a bússola que se encontrava próximo ao seu circuito, ela sofre uma mudança na sua direção. Vamos entender como isso aconteceu dentro da nossa arte? Então vem comigo. Meus jovens, vamos representar por essa bateria aqui, onde eu tenho um fio que está ligado a um polo positivo e do outro lado é o polo negativo, que ele não está ligado. Então nós dizemos que este circuito ele está aberto. E nesse caso não passa nenhuma corrente elétrica nesse nosso fio, ou seja, a corrente é igual a zero. E segundo a história, né? Eles deixaram próximo a este fio, sem querer, né? Por uma situação do qual essa bússola se encontrava ao lado de uma bateria. E quando o nosso circuito ele está aberto, essa bússola ela se alinha com o campo magnético da Terra. Ou seja, se dava a um alinhamento do polo magnético da bússola na direção norte geográfico da Terra. Porém, ao encostar essa ponta do fio que estava solta do polo negativo na bateria, ou seja, fechando o nosso circuito, ele percebeu que ao passar uma corrente elétrica nesse fio, a nossa bússola ela sofria uma deflexão de 90 graus. Ou seja, não ficava na posição inicialmente quando ela estava. E lógico, ao passar pelo circuito, nós temos aqui uma representação também da lâmpada, né? Que ela acaba acendendo, pois nós temos aqui uma corrente elétrica passando pelo nosso circuito. Então, ao perceber essa situação estranha, ele resolveu novamente abrir o circuito, né? Impedindo essa passagem da corrente elétrica, e a bússola voltou a se alinhar. Ou seja, a se orientar com o campo magnético da Terra. E naquela época ele já sabia que a bússola ela já se alinhava, né, com o campo magnético da Terra. Se está passando corrente elétrica neste fio aqui e essa bússola ela está se orientando de uma forma diferente, o motivo para isso, a explicação para essa situação é porque está passando uma corrente elétrica neste nosso circuito que está produzindo um outro campo magnético mais forte que o campo magnético da Terra. E é isso que faz a nossa bússola se alinhar dessa maneira, viu? Se comportar desta maneira. Portanto, Oster concluiu que não apenas os ímãs produzem magnetismo, mas a corrente elétrica, quando passa por um fio, também produz esse campo magnético. Pra galera não pegar sua visão, que isso não é coisa de Deus. Então, não somente os ímãs produzem um campo magnético, mas a corrente elétrica também produz um campo magnético. Até então, acreditava-se que a eletricidade era uma parte da física que era completamente dissociada do magnetismo. A partir deste momento, Oersted conseguiu provar que por um acaso, né, que o magnetismo também pode ser produzido através de uma corrente elétrica e não apenas por ímãs. Sendo assim, ele acaba descobrindo uma nova área da física que nós caracterizamos como eletromagnetismo, onde nós vamos estudar a possibilidade do campo magnético
ser produzido a partir da corrente elétrica e corrente elétrica a partir de um campo magnético. Portanto, a eletricidade e o magnetismo se juntam nessa área da física conhecida como magnetismo, ou seja, a área da física, a eletricidade sendo associada ao magnetismo. Meus queridos, se a corrente elétrica pode ser utilizada para produzir um campo magnético, a gente vai ter o interesse de, a partir de agora, de se avançar nas unidades produzidas a partir de 3 situações. Primeiro, um campo magnético produzido por um fio retilíneo. Segundo, por espiras circulares. E por último, o terceiro, por solenoide. Entretanto, nesta aula, nós vamos abordar o campo magnético produzido por um fio retilíneo. Mas o que é um fio retilíneo? Como o próprio nome diz, nada mais é do que um fio que é percorrido por uma corrente elétrica e produz ao redor deste fio um campo magnético. Meus jovens, vejam aqui que nós temos um fio retilíneo e que ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica para cima. E é sabido por vocês que no estudo do magnetismo, que um ímã em forma de uma barra, ele produz um campo magnético ao redor dele em um formato mais ou menos desta forma aqui. Ou seja, as linhas de campo saindo do polo norte e indo para o polo sul, certo? Essas linhas que dão o formato do campo magnético produzido ao redor do ímã são aquilo que nós conhecemos como linhas de indução. Pessoal, neste fio condutor, como ele produz o campo magnético? Como será o aspecto das linhas de indução? Será curvo? Tem um aspecto diferente? Ou não há nenhuma mudança? Meus queridos, o campo magnético produzido por este fio aqui, ele produz ao redor dele linhas de indução que são circulares e concêntricas ao fio. De certa forma que o campo magnético produzido por este fio é circular e ao redor dele. Mas eu te pergunto, qual o sentido dessas linhas de indução, desse campo magnético que está sendo produzido? Será no sentido horário ou sentido anti-horário? Aqui é fácil a gente determinar, né, pessoal? Porque a nossa GIF ele já indica que nós temos um sentido anti-horário. Mas caso não tivesse a indicação dessa setinha aqui, como que a gente faria para determinar o sentido desse nosso campo? Vejam bem, para determinar o sentido, das linhas de indução, nós utilizamos uma regra chamada de regra da mão direita. E para isso, nós vamos usar a nossa arte. Primeira coisa, identificar o polegar da mão direita. E isso é muito importante, tá bom, pessoal? Tem que ser a mão direita. Então, nós vamos orientar no sentido da corrente elétrica. E esses demais dedos aqui, ó, que estão estendidos, ele vai contornar o nosso fio, que é identificado como campo magnético. Aqui, vamos pegar aqui essa caneta, e que ela seja um fio retilíneo. Pela regra da mão direita, o nosso polegar, ele indica o sentido da corrente. E neste caso da nossa arte, a corrente está para cima. Então, o nosso polegar está no sentido para baixo. Mas, e se ele estivesse para baixo, meu jovem? Basta você mudar o sentido da corrente para baixo. Mas, como a nossa arte está para cima, vamos indicar o sentido dela para cima. Esses demais dedos significa para onde o campo está direcionando. Se vai ser num sentido horário ou um sentido anti-horário. Então, corrente para cima. O nosso campo ele está entrando do lado direito.
Então ele está fazendo um sentido anti-horário. Mas então se ele entra do lado direito, ele está saindo do lado esquerdo? É lógico, meu jovem. Isso é um fato, né? Pois as linhas de campo são circulares. Se ele entra do lado direito, aqui esse cara, isso significa que do outro lado ele vai estar saindo as suas linhas de indução, fazendo este movimento circular. Vamos entender melhor aqui. Pessoal, na nossa arte, a corrente elétrica ela está no sentido para cima. E como esses dedos que estão soltos aqui, ó, esse cara representando a nossa mão direita, que tem que ser a mão direita, né? Eu vou contornar o nosso fio. E esses dedos que estão passando aqui, apontando o nosso lado direito. Agora nós vamos usar uma segunda figura, ou seja, um fio que ele esteja na horizontal. E que nessa situação, a nossa corrente elétrica neste fio, ele segue nesse sentido aqui. Agora nós vamos identificar os aspectos das linhas de indução ao redor deste fio. Se ela está no sentido horário ou no sentido anti-horário. E lembrando que as linhas de indução, elas sempre serão circulares e concêntricas. Seja no sentido para dentro ou no sentido para fora, isso não importa, tá bom? E para determinar qual dos sentidos dessas linhas de campo estão acontecendo, nós vamos novamente aplicar a regra da mão direita. Então nós vamos pegar o nosso polegar e colocar no sentido da nossa corrente elétrica aqui, ó. E ao circular este nosso fio com as pontas dos dedos, estão para baixo, né? O nosso campo, indicando que essas linhas de campo elas estão nessa direção aqui para baixo, representado por essa seta aqui, ó. Vai morrer mais. Agora eu não. Ó, Pikachu. Eu lhe pego, Pikachu. Meus queridos, nós precisamos refinar um pouco mais essa compreensão espacial das linhas de indução. Então vejam bem. Ao aplicar a regra da mão direita, isso é muito importante, neste fio novamente aqui, ó, e colocando o polegar no sentido da corrente, vocês conseguem perceber que desse lado direito deste nosso fio, e ao circular os dedos, vão apontar para dentro deste nosso plano aqui da nossa arte. E ao contornar este fio, e na esquerda, né, fazendo esse contorno aqui circular, os nossos dedos eles vão estar apontando para fora, deste outro lado aqui, não é isso? E para representar este fato de à direita deste fio, onde os dedos apontam para dentro, ou seja, onde o campo tem esse sentido, indicando que ele está entrando, nós vamos usar essa simbologia aqui, ó, dessa bolinha com esse X aqui. E para representar a esquerda do nosso fio, onde os dedos eles vão estar saindo, nós vamos representar por essas bolinhas aqui com um pinguinho. Ou seja, um círculo com um pingo ou simplesmente um pinguinho, tá bom? Ou seja, um ponto, melhor dizendo. Então, esse X aqui, ó, ele significa que as linhas de indução, elas estão entrando, formando com o nosso plano um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante. Ou seja, perpendicular. E esses carinhas aqui, com esse ponto, indicam que essas linhas de indução, elas estão saindo, formando com o nosso plano um ângulo também de 90 graus. Ou seja, perpendicular. Isso é muito importante. Agora, na segunda figura, aplicando também a regra da mão direita, indicando com o polegar com a mão direita, que é muito importante, na horizontal, e ao contornar este nosso fio aqui, ó, o lado de baixo, o campo elétrico ele está
entrando. E acima dele, o nosso campo elétrico, ele está saindo. E abaixo entrando, ou seja, fazendo este movimento circular. De baixo o campo entra, que nós representamos por uma circunferência com um X, ou simplesmente um X, e a parte de cima com uma circunferência com um pingo, ou simplesmente um pingo, ok? Essa é a definição para determinar em que direção e o sentido do campo magnético ele é produzido por um fio. Agora nós vamos para uma seguinte situação, onde nós temos um fio, do qual a corrente elétrica ela está apontando agora para baixo. Temos o interesse aqui de calcular o valor do campo magnético, né, produzido por este fio. Entretanto, neste nosso ponto P, que se encontra a uma certa distância, que eu vou representar por D. Eu tenho dois interesses aqui nessa situação. O primeiro é aplicar a regra da mão direita para saber para onde o campo magnético que este fio está produzindo, né? Ele está atuando neste nosso ponto P que ocupa em uma região do espaço. Sendo assim, ao aplicar essa regra da mão direita, ou seja, com o polegar indicando para baixo, e ao circular este nosso fio, eu posso entender que o nosso movimento aqui deste lado esquerdo, os nossos dedos estão indicando que o campo magnético ele está entrando. E então, desse nosso lado direito, ele só pode estar saindo. Ou seja, pessoal, este é o nosso fio. Regra da mão direita para baixo, ele entra do lado esquerdo e sai pelo lado direito. O nosso segundo interesse aqui é determinar qual o valor deste nosso campo magnético. E para isso nós vamos usar a seguinte equação, onde o campo magnético é igual à constante de permissividade magnética, que é uma constante, tem um valor de 4 pi vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por amperes, vezes a sua corrente, dividido por 2 vezes π, vezes a sua distância. Essa é a nossa equação. Esta equação ela é conhecida como Lei de Biot-Savart. Agora, para encerrar a nossa aula, eu quero falar com vocês sobre as unidades que podem representar o campo magnético. E como ele é uma grandeza física, a sua unidade pode ser o Tesla, que é uma unidade oficial no Sistema Internacional de Unidades de Medida, o SI. E temos também o Weber por metro quadrado. Meus queridos, termino nossa aula de hoje a respeito de intensidade de campos magnéticos gerados por uma corrente elétrica e em alguns casos mais interessantes, em especial para o ensino médio. Gostou dessa aula? Então deixe aí o seu joinha, quer mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, meu muito obrigado pela sua paciência e até a próxima aula.